Amém. Mateus capítulo 3 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Naqueles dias, aqueles dias demonstra um momento histórico. Amém? Que momento histórico foi esse? Foi o momento histórico em que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Primeiro, João Batista é manifesto. Depois, Jesus se manifesta. O ministério de João Batista era o quê? Chamava ao arrependimento, porque o ministério dele era restauração. Restaurar, você precisa ser restaurado, precisa ser refeito, então, somente com arrependimento. Há alguns pontos interessantes no ministério de restauração. Um impressionante é este. Apareceu João Batista pregando aonde? Você vê que Elias estava sempre sozinho, né? Você vê que Jeremias praticamente ficou sozinho. Deus levantou um lá para poder anotar o que ele escrevia, porque ele mesmo estava preso. E aqui, João Batista está onde? No deserto. Isto é característica. Deserto dá a ideia de abandono. E você, que encampou a visão da restauração, sabe que já perdeu mais da metade dos amigos. Amém? Você sabe disso? Você sabe que você, se não perdeu ainda, vai perder metade da família. Amém? Você sabe disso. Se a sua família for de ímpios, ninguém vai te discriminar. Mas se for de crente, pode se preparar para aguentar. Amém? Isto é ministério de restauração. Restauração é uma visão acima. É uma revelação acima. Como acima? A restauração bíblica, ela vem para o povo de Deus e não para os ímpios. E sendo assim, você tem que vir com uma visão acima, porque você já vem para restaurar o ouro. Como que você vai restaurar o ouro? Só se você tiver algo mais precioso que o próprio ouro. Amém? Consegue compreender esse detalhezinho? Vamos lá então para a gente entender. Primeiro ponto é deserto. Segundo ponto que nós vemos é que João Batista diz no verso 2: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Para quem ele está dizendo? Para o gentio, para o etíope, para o africano? Não. Para quem ele está dizendo arrependei-vos? Para aqueles que tinham um pergaminho na mão, para aqueles que congregavam nas sinagogas, para aqueles que transcreviam a lei, é para esses. Então vai vendo os pontos que envolvem um ministério de restauração, como tem João Batista. Dizendo que é chegado o quê? Reino dos céus. O que é o reino dos céus? Fizeram essa pergunta para Jesus. Aí Jesus diz assim, olha, quando indagaram, quando virá esse reino dos céus? Esse reino de Deus? Aí Jesus falou assim, o reino de Deus não vem com forma aparente, não é algo que você veja. O reino de Deus está dentro de vós.
Aí Jesus disse o quê? Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês pertencem ao reino. Pedireis tudo o que quiser, será feito. O conceito de reino de Deus são as palavras de Cristo dentro de nós. São elas que ressuscitam o nosso caráter moral, que nos faz novamente imagem e semelhança de Deus. Reavivam o nosso caráter, que Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos vivificou como? Nos arrancando do lamaçal do pecado e nos ressuscitando a dignidade, a honra, a moral, a conduta. E aí ele vai dizendo aqui, é chegado o reino dos céus. Para quem? Para o povo de Deus, judeus. Restauração tem ou não tem que ser uma visão muito acima? O entendimento para quem prega a restauração é fenomenal. Quando Deus levanta um restaurador, dificilmente ele cairá. Pode anotar isso. Porque a visão de um restaurador já é predisposto em seja como for, ou pela morte ou pela vida, mas que Cristo Jesus seja glorificado. Pode observar os restauradores. Se você seguir a cadeia ali, Elias, a perseguição foi tanta que o homem foi para um deserto, para dentro de uma caverna, desesperado, quando Deus falou, Elias, que fazes aqui? Não, mataram teus profetas, matou todo mundo, só fiquei eu. Deus diz para ele que não tinha ficado só ele, mas a visão dele, ele não achou mais ninguém, ele ficou sozinho. Depois vem Jeremias, sozinho, praticamente sozinho, 2 homens para profetizar para uma nação. Vem João Batista. A visão da restauração, ela tem que ser uma visão muito alta. Muito alta. Uma visão profissional. Se nós quebrarmos um vaso nesta hora e mandarmos alguém restaurá-lo, qualquer um de nós cola um vaso. Mas o profissional vai olhar e vai dizer assim, não, ainda dá para ver a marca. E você vai dizer assim, ora, então como é que eu faço para restaurar esse vaso e ele ficar igualzinho era antes? Tem jeito? Ele vai dizer assim, tem. Com as ferramentas que eu tenho lá na minha oficina, tem jeito. Assim diz o Espírito Santo. Com as ferramentas que ele tem na oficina dele, chamada Bíblia, a palavra de Deus, tem jeito. Mas se o restaurador não tiver a língua como pena de um destro escritor, não tem jeito. Porque está escrito que o Espírito Santo vos fará lembrar. Então, onde nós vamos voltar, irmão, é tempo de comer Bíblia. Mas mais, pastor, mais, muito mais. Tem tempo? Então não perca tempo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Te alimenta da Escritura, porque a Bíblia. Certa vez eu saí daqui para pregar numa igreja, e eu soube que depois o povo ficou escandalizado. Que isso, o pastor veio pregar e não trouxe nem Bíblia, nem abriu Bíblia. Mas pergunta a eles quantas dezenas de versículos eu joguei na cara deles. Aleluia. Paulo diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Quando eu saio para pregar em alguns lugares, eu não preciso levar a Bíblia, não. Senhor, qual é o texto? É esse texto? Pode deixar, Senhor, eu conheço o texto. Acabou. Entende? Então, meu irmão, restauração não é para qualquer um. Você tem que ter um conhecimento acima do de todo mundo, senão você não pode ser um restaurador. Você sempre vai achar alguém pensando que pode discutir contigo. Deixa discutir, não bate boca não, não perde tempo não. Tem coisa mais importante para fazer.
Aí, João Batista aqui vem pregando para o próprio povo de Deus. Outro detalhe da voz da restauração, observa o verso 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmão, a voz da restauração, ela é profetizada. Guarde esse detalhe aí no seu coração. A voz da restauração, ela é profetizada. Ela está escrita em algum canto da Escritura. Se procurar com carinho, vai achar. Se procurar com empenho, zelo, dedicação, vai achar. Ele está dizendo: quem é você aí? Olha, eu sou o enunciado do profeta Isaías. Endireitai os vossos caminhos, preparai aí as vossas veredas. Está lá escrito. Quem procura, acha. Mas o povo de Deus tinha achado? Não. Foram lá questionar João, ninguém deu crédito a ele, nenhuma das lideranças deram crédito a João, amém? Nenhuma liderança deu crédito a João Batista. E o resultado qual foi? Ninguém se importou com ele, ele caiu na mão de Herodes, ninguém esquentou com ele, a cabeça dele foi servida numa bandeja, ninguém esquentou com ele. Mas João recebeu de Jesus um título. Em Mateus 11:11, Jesus diz assim: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Que foste ver alguém ricamente vestido? Que foste ver um profeta? Ah, não, eu vos digo o quê? Mais do que profeta, então estava acima. Os profetas, diz a Escritura, profetizaram até João. Mas Jesus diz que João era o quê? Mais do que profeta, ele estava acima. Ele tinha uma visão acima dos próprios profetas. Eu vos digo, mais do que profeta, e se queres saber, este é o Elias que devia vir. Tem nada a ver com reencarnação. Reencarnação é abominação. Reencarnação é do diabo. O Elias é o espírito da profecia e o espírito da restauração. Significa isso. E se queres saber mais, dos nascidos de mulher, como é que é? Não apareceu ninguém maior que esse aqui. Meu irmão, você quer ser um restaurador? Todos os pastores terão que reconhecer que você sabe Bíblia, que o Espírito Santo fala na tua boca. Aleluia! Se isso não for reconhecido, o atender, o ter humildade é outra história. Mas se isso não for reconhecido, então você não é um restaurador. O restaurador tem que ter a palavra na ponta da língua. Predestinação é do diabo, mas você não pode falar isso. Eu posso falar porque posso provar. Ah, mas aquela organização é do diabo, por quê? Porque está escrito aqui, eu posso provar. Isto é restauração. Entende, meu irmão? É coisa muito séria. E ainda vai dizer aqui, no verso 7, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha, esse verso 7, para quem ele está falando isso? Para quem era ignorante? Para quem não conhecia a verdade? Quem que ele está chamando de raça de víboras? Será que ele está chamando de raça de víboras os ocidentais que não tinham nenhuma Bíblia na mão? Ele está chamando de raça de víboras os da Tchecoslováquia,
os portugueses. Quem ele está chamando de raça de víboras? Está dizendo aqui que ele viu vir ao seu encontro quem? Fariseus e saduceus. Esses tinham a palavra lá, olha, afiada, dia a dia, lendo para lá e lendo para cá. Mas se ele enxerga aqueles ali que tinham estudo bíblico, ele chama de raça de víboras, então a visão dele estava acima. Estava acima. Enquanto uns diziam assim, deixa esse louco gritar no deserto. O que tem? Deixa esse cara para lá. Olha as vestes do camarada. Se você passar lá todo dia, ele está com a mesma roupa. Não tem nenhuma elegância. Olha o tamanho da barba dele. Olha o cabelo dele. Você vai dar crédito por uma aparência ridícula daquela? Ninguém deu aparência também, ninguém atentou para a aparência de Jesus. Quando Isaías 53 descreve aquele retrato tenebroso, olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos. Era o mais indigno, homem desprezado, experimentado nos trabalhos, não fizemos dele caso algum. Enquanto todo mundo está olhando para aquele João Batista, isso aí é um nada, deixa isso para lá. Jesus diz assim, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que ele. Por quê? Enquanto os homens não entendiam quem era João, Jesus o havia enviado. Eis que, para que eu não venha e fira a terra, adiante de vós eu enviarei o meu anjo, o anjo do concerto. É esse, João Batista. E Jesus veio e não adiantou, feriu a terra, porque passou perto da figueira e amaldiçoou. Olha, então ele diz assim, produzir frutos dignos de arrependimento. Olha o verso 9. Não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que ele fez? O que ele fez? Ele nivelou todo mundo. Primeiro ponto do versículo. Ele nivelou, não tem ninguém melhor do que ninguém. Se é tempo de restauração, é porque todos precisam de arrependimento. Até das pedras Deus suscita filhos. Não tem ninguém melhor. Mas João, você não está acima? Eu estou acima. Sabe como que eu estou acima? Após a mim, vem um que eu não sou digno de botar a cara no chão. Nas alparcas dele meter a mão para levar. Eu não sou digno de desamarrar as alparcas dele nem levar. Quem tem chamado sabe o seu lugar. E aí ele diz, não presumais dizendo temos por pai Abraão. O que ele fez aqui? Destruiu a tradição. Acabou com a tradição, aniquilou a tradição. É necessário uma nova revelação, um novo entendimento. Aí Jesus está com Pedro e Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele diz assim, tu és bem-aventurado. Não foi carne e sangue, não foi os teus próprios pensamentos tradicionais que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu, que te revelou que eu sou o Cristo. Já que tu recebeu a revelação, eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta rocha da sua declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nivelou todo mundo, acabou com a tradição, e aí se nós nos pararmos neste ponto, nós vamos atravessar a noite. O que é a tradição? Que nós já conseguimos jogar por terra. Haja tradição nesse meio evangélico, amém, irmão? É gente usando véuzinho na cabeça e não percebe que está ridículo. É gente achando que a saia comprida é mais santa. É gente achando que o cabelo mais comprido é mais santificação. Como dizem os pregadores quando zombam e ironizam, né? Quanto maior o coque, mais santo, né? Não é isso que dizem? É.
Então, é tanta gente vivendo conceitos fora da realidade e João Batista está acabando com um dos maiores conceitos da história da humanidade. A promessa que Deus fez a Abraão de abençoar e multiplicar a sua descendência e não deixar que eles tivessem falta de nada, foi a maior promessa que alguém poderia receber do Senhor. E João Batista vem aqui e diz assim: não presumais, dizendo temos por pai Abraão. Até das pedras Deus suscita filhos a Abraão. Lá no verso 10, a voz da restauração vai continuar dizendo: também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Voz da restauração é a voz final da dispensação. Depois de um ministério de restauração, entra o desfecho de uma dispensação, aonde algo que abalará a humanidade acontecerá, e nós já estamos aguardando. Amém? A humanidade, muito breve, será abalada pelo episódio que nós temos estudado aí no nosso seminário. E João Batista, esta voz de restauração, ele diz: o machado está posto na raiz da árvore, aquela que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, a dispensação vai fechar, encerrou o tempo, agora é hora de ver quem é quem. Agora nós vamos ver quem é quem. O machado está posto na raiz da árvore. Eu dei uma forcinha, João Batista está dizendo, eu dei uma forcinha. Vamos ver agora, quem não produzir bom fruto é cortado. E tem mais, eu batizo em verdade com água para arrependimento. Olha a voz da restauração que diz: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A voz da restauração ainda traz uma esperança. Mas depois dela, meu irmão, já era. Aquele que é o agricultor vem aí, vem com a pá na mão, vai recolher no celeiro o trigo, não vai recolher joio não. O joio vai virar palha, e ele vai queimar com fogo que nunca se apaga, é juízo condenatório eterno. Estes são alguns pontos da voz da restauração. E o que mais me faz prender são dois. Primeiro, só pode entrar no mover da restauração quem realmente tiver um conhecimento a tal ponto que consiga pisar, desprezar toda a tradição. Primeiro, tradições religiosas. Segundo, tradições estatais, políticas. Terceiro, tradições que recebeu do papai e da mamãe. Atrás de púlpito não tem papai nem mamãe, só tem o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Se os teus conceitos não mudarem radicalmente, daqui para frente você não vai a parte alguma. Se a sua concepção aí, se dentro da sua cabeça não houver mudanças radicais, nada tem sentido. Outra questão é a de estar acima. Estar acima. Você tem que estar acima, não acima do teu irmão. Acima na questão da visão espiritual. Todo mundo vai chegar perto de você e vai dizer assim: mas tem 20 anos que eu prego isso. E você vai dizer assim: tem 20 anos que você prega errado. Tem 20 anos que você prega acovardadamente. Tem 20 anos que você está fazendo a obra de Deus
fora daquilo que Deus quer que você faça. A sua visão tem que estar acima. E eu te pergunto agora, mediante o tempo que você tem de igreja, você já tem tido as experiências de conversar com irmãos de outras igrejas e eles dizerem assim: mas você está muito radical? Já ouviu isso? Isso significa que você está no caminho certo. Não, mas só você pensa desse jeito, ninguém pensa como você. Já ouviu isso? É porque a sua visão está acima. Eles não alcançam, eles não entendem, eles não conseguem compreender. O ministério da restauração chegou na tua vida. Eles não vão entender. Alguém já disse: não fala com aquele irmão ali não, que ele se acha o certinho. Já falaram isso a teu respeito? Porque a sua visão é superior. Isto é o chamado da restauração, que entrou na sua vida. Agora eu vou deixar o texto de lado e vou te contar uma experiência terrível. Chegou o ministério da restauração na sua vida? A unção da restauração, o chamado do Espírito Santo. Agora eu te desafio, você conseguir sentar no banco de outra igreja. Eu te desafio visitar outras igrejas e ficar lá até o final do culto. Eu te desafio fazer isso. Por quê? Porque aonde o Espírito da restauração não está, você não vai conseguir ficar sem sentir Ele. Entende? E isto vai provar que Deus te quer na restauração. Quantos aí já saíram no meio do culto em outras igrejas? Aí o resultado. E é assim mesmo, sabe por quê? Porque Deus te chamou para uma visão maior. Visão de João Batista, visão de águia, visão de restauração. Vai restaurar quem? O pastor da igreja de onde você saiu. Se ele quiser te ouvir, ele vai ser restaurado. Os irmãos da igreja de onde você saiu, se eles quiserem te ouvir, eles vão ser restaurados. Mas se eles não quiserem te ouvir, eles serão os seus inimigos número 1. Não serão o número 2, será o número 1. Até o diabo vai perder para eles. Porque isto é restauração. É o machado posto na raiz da árvore. É aceitar ou negar. É vir para dentro do barco ou ficar do lado de fora. Mas uma coisa é certa, que Deus tem encontrado uma multidão que tem aceitado esse chamado em todos os cantos desta nação, e a obra tem pegado fogo. A obra tem sido tremenda, e é por isso que está escrito em Joel: acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão visões os vossos jovens e os vossos velhos sonharão. E sobre os servos e servas naquele dia derramarei do meu espírito. Você tem sentido a força do Espírito Santo dentro de você? Você tem tido as visões, o sonho profético, você tem tido o impulso de Deus na tua vida. Quando você abre a Bíblia se tornou um livro diferente, sim ou não? Isto é visão da restauração, é enxergar na Bíblia o que ninguém até aqui tinha enxergado. Isto é restauração. Se você enxergar na Bíblia o que todo mundo já enxergou, então você não tem o Espírito da restauração na sua vida. Tem que ser diferente. Tem que abrir a Bíblia e dizer assim: puxa, eu já tinha lido esse texto 10 vezes. Mas quem botou isso aqui? É a visão da restauração que botou. Porque a visão da restauração é o chamado para estar acima, para poder restaurar. Ninguém pode restaurar nada se estiver no mesmo nível. Ninguém pode restaurar se estiver com a mesma força.
Ninguém pode restaurar se tiver com o mesmo conhecimento. Amém, querido? Então, não esqueça este detalhe. E guarde com muito carinho. Pai Abraão? Não. Pai Abraão não. Por quê? Porque na visão da restauração não cabe mais tradição. Aleluia. Todos os conceitos que você tem de outras denominações ou de até pregadores renomados aí da sociedade, todos esses conceitos, agora você vai pegá-los, os conceitos, naquela, sabe aquela fita que você achava uma bênção, que você guardou com tanto carinho, que está lá no seu guarda-roupa? Sabe aquele CD, aquele DVD que você disse, poxa, aquela pregação é tremenda, sabe aquela, agora que você recebeu o espírito da restauração, vai assistir aquela pregação. Vai, sabe o que você vai fazer com ela? Vai jogar no lixo. Verdade? Glória a Deus. Restaurador tem visão acima, meu irmão. Restaurador tem porção dobrada do Espírito. Restaurador tem os olhos descortinados. Restaurador pisa nas tradições, quer viver revelação. Entende? Restaurador não prega denominação. Restaurador, ele vê um reino de Deus sem fronteiras e sem barreiras. Isso que é restauração. Se você tem pregações antigas que você guardou com tanto carinho, que foram tão importantes na sua vida, é hora de você pegar elas e colocar para ouvir de novo. Você vai ver que hoje aqueles que foram bênção na sua vida quando pregaram, hoje não podem mais ser bênção. É você que tem que restaurá-los. É você que prega para eles. Sabe esses pastores que estão pregando na televisão? Você ainda aguenta ouvir eles? Mas um dia eles foram a maior bênção, não foram? Foram, claro que foram. Mas não aceitaram o chamado da restauração. Por quê? Porque restauração é para valentes. Normalmente um restaurador, ele tem pela frente um calabouço ou uma bandeja para amparar a cabeça dele. É isso que um restaurador tem pela frente. Então muitos não aceitam a visão de restauração. Restauração não é fazer amigos. Restauração é fazer discípulos ou inimigos. Restauração é isso. Discipulado, amizade não. Amém? Amém? João, nós vamos te seguir. Tá bom, mas já estou dizendo. Pai Abraão aqui não. Quer vir me seguir? Tá bom. Mas pai Abraão não. E tem mais. Me seguir é um breve momento. Por quê? Ah, eu vou explicar lá, já vem ele lá, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso, tá vendo? Um restaurador, ele tem uma visão tão aguda, meu irmão, tão aguçada, que ele não quer saber de gente grudada com ele. Restaurador, ele quer guiar a pessoa com muita sede e fome para o que é certo, para o que é definitivo. João, não é a mim não, é lá vem ele lá, tá vendo lá? Tá vendo lá? O que, João? Mais uma raça de víbora? Nem brinca com isso. Aquele lá não. Aquele não. Mas não é mais um judeu? Mas aquele não. Aquele não. A genética daquele lá é um milagre. Quer seguir alguém? É ele. Mas João, quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que eu falei que eu não era digno de desatar as correias das alforcas dele? É ele. E João, o que ele está vindo fazer aqui? Eu não sei. O que você quer, Jesus? Eu vim para ser batizado. Que isso? Quem sou eu? Glória a Deus. Aleluia. Quem tem a visão acima, sabe que tem que se colocar abaixo. Aleluia. Quem reconhece a verdade, quem reconhece a justiça, quem reconhece realmente as coisas certas, sabe qual é o seu lugar. Mas tu veio para eu te batizar? Não, eu não posso. Eu preciso ser batizado por ti. Tá bom, basta, vamos cumprir a lei. Sim, Senhor, eu te batizo. Porque o que o Senhor manda é lei.
Amém? João Batista não escreveu que tinha batizado Jesus, não. Quem escreveu foi Mateus e os outros. João Batista nem ousou dizer isso para ninguém. Mas outros viram, souberam e escreveram. João Batista batizou Jesus. Mas ele, ficou de bico calado. Quem sou eu para batizar o homem? Sabe o que é restauração, meu irmão? Restauração é você entender que nada você tem, nada você é, que tudo vem do Senhor. Restauração é isso, irmão. Restauração é você saber que os humilhados é que serão exaltados. Restauração é você ter a língua como pena de um destro escritor, ser obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Restauração é esconder a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Ele. Restauração é andar na lâmpada dos seus pés, na luz para o seu caminho. Restauração é isso, irmão. E Jesus desejou nos restaurar sempre. Por isso que Ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se alguém está orando e não está recebendo, se alguém está orando e os céus estão cerrados, se alguém está orando e a oração não passa do teto, é porque ainda não foi restaurado. Amém? Senhor nos abençoe em nome de Jesus.